Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos conhecer histórias em quadrinhos. Vamos ver a história da HQ, sua origem no Brasil e no mundo, e a popularidade do HQ no mundo. Por que elas são tão famosas? História em quadrinhos, HQ. Primeiro, vamos entender o conceito, sua definição. Afinal, o que é HQ? História em quadrinhos, HQ é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos. Os artistas utilizavam diversos recursos gráficos neste gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada, desenhando os mais variados gêneros e estilos. Então, quem já leu HQ sabe que existem bastante desenhos, né? E gênero tem de terror, ação, romance. E ela é bem dinâmica, né? São histórias dinâmicas, com balões, design gráfico, para chamar a atenção do leitor, entreter. Agora vamos conhecer a história da HQ, como surgiu. A história da HQ são manifestações artísticas que influenciaram o surgimento. Que tipo de manifestações? Poderíamos dizer que a semente das histórias em quadrinhos surgiram nos primórdios da humanidade. Então, temos um exemplo, as pinturas rupestres, né? Que foram feitas pelos homens das cavernas. E temos aquelas pinturas do século XIV nas igrejas católicas, né? Contando a Via Sacra, lembra-me? Então, temos isso foi a semente, né? Da HQ, né? De onde surgiu. A maior parte dos pesquisadores indica que a primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos por volta de 1894, em uma revista pelo americano Richard Outcault. A primeira publicação foi em 1894 e foi o The Yellow Kid, que narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Então, temos a primeira HQ, que é conhecida como The Yellow Kid. As histórias em quadrinhos mais famosas são aquelas que retratam a vida de super-heróis, transportados para a linguagem cinematográfica, ganhando projeção internacional e encantando leitores do mundo inteiro, né? Quem não viu o filme da Marvel, né? Sendo que todos os filmes da Marvel de super-heróis são baseados nos HQs. E quanto ao Brasil? No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Mas foi apenas em 1959 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação A Turma do Pererê, do cartunista Geraldo. Também o Geraldo criou O Menino Maluquinho, que é o meu favorito. E temos a Turma da Mônica, né, que é super famosa, que foi criada na década de 60. Que surgiu a história em quadrinhos, Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Agora vamos ver os tipos de HQ. Existem diferentes tipos de histórias em quadrinhos, sendo elas tirinhas, cartoons, mangás, gibis, comics e graphic novel. A minha favorita são as tirinhas, né? Os gibis e as comics. Qual é a sua favorita? O mangá, eu prefiro ver o anime na série, né? Mas, quanto ao restante, eu prefiro fazer a leitura. E aí? Escreve no grupo com a sua favorita. Agora vamos falar um pouco do design das histórias em quadrinhos, né? O
design, a gente pode ver formato criado por balões e esses balões são usados para falar os personagens, são curtos, né? Então, são bastante coloridos nas histórias em quadrinhos. Então, tem um desenho, várias ilustrações. Então, basicamente, o design da HQ são assim, né? Com balões diversificados e bastante coloridos. Agora, vamos fazer a atividade. Então, postei a atividade no grupo. Façam, qualquer dúvida é só chamar. E preste atenção que essas atividades valem nota. Até mais!